Na Band FM, quem ama não esquece. Uma vez eu ouvi que o mundo é daqueles que se arriscam. Esse termo, se arriscar, pode ter muitas interpretações. Mas para mim, se arriscar é aceitar viver uma situação, mesmo sabendo que tudo pode dar errado e que a gente pode se dar muito mal. Para muitos, eu posso ter sido uma idiota nas minhas escolhas. Mas para mim, eu apenas me arrisquei. Me arrisquei e não me arrependo. Eu já tinha sido casada e me separado quando eu conheci o Eduardo. Depois de um relacionamento que tinha me feito tão mal, em que eu tinha sido traída, o Eduardo apareceu para trazer felicidade de novo para mim. A gente namorou por alguns meses e, completamente apaixonados, decidimos morar juntos antes de completar um ano em que a gente já tinha se conhecido. Meu maior sonho era me casar na igreja, sabe? Daquele jeito, com véu, grinalda, tudo aquilo que quase toda mulher sonha e que eu não tinha tido a oportunidade de ter no meu primeiro casamento. Infelizmente, com o Eduardo, eu também não pude, por falta de dinheiro. Mas a gente vivia combinando que um dia, a gente teria o nosso casamento do jeitinho que sempre sonhamos. Mas sabe que, apesar de não ter realizado esse desejo, eu não tinha nada do que reclamar. O Edu era uma pessoa sensacional que me fazia sempre muito feliz. Ele era carinhoso, companheiro, muito trabalhador, honesto. Um homem que, além de meu marido, era também o meu melhor amigo. E um cara que era o meu parceiro, que mostrava que estava do meu lado para tudo. Nós tivemos 2 filhas lindas e tudo seguia tão bem. Sabe quando a vida é perfeita? Então, a minha parecia realmente ser perfeita. Mas então eu descobri da forma mais dura que esse negócio de perfeição não existe. Mesmo a gente estando super bem no nosso casamento, talvez na nossa melhor fase mesmo, melhorando até financeiramente, cheio de planos, de sonhos, mesmo já estando juntos há 10 anos, mesmo assim, mesmo com tudo maravilhosamente bem, o castelo de conto de fadas ruiu, caiu. Um dia o Eduardo chegou muito estranho em casa. Ele estava nervoso, ele estava suando, andando de um lado para o outro, estava agitado. Eu perguntava o que tinha acontecido, ele só balançava a cabeça. Meu marido sentava no sofá, levantava, colocava a mão na cabeça, sentava de novo e até chorando, que eu vi que ele estava chorando, ele não queria me falar. Aquilo já estava me dando nos nervos, né? Eu insistia para ele me dizer o que estava acontecendo, até que ele sentou, olhou para mim e disse o que tinha para falar. Pamela, vacilei, eu errei feio. Tá, meu amor, mas o que foi? Seja lá o que for, a gente resolve, fala. Eu até pensei em não falar nada, mas a minha consciência ia acabar comigo. Eu tenho que falar. Fala, Edu. Não, olha aqui. Eduardo, o que tá acontecendo? Você tá me assustando. Eu tenho que falar mesmo que isso tenha as piores consequências do mundo pra mim. O quê? Pamela, eu te traí. Olha, desculpa, eu pisei na bola. Eu fui pra cama com outra mulher e eu não sei nem se eu tenho cara pra te pedir perdão, mas eu juro pra você, juro por tudo que é mais sagrado, que foi só uma vez. Foi só uma vez, de verdade. Eu só não achei que fosse uma brincadeira de mau gosto, porque ele estava muito nervoso. Eu não podia acreditar. De tudo que ele poderia me dizer, essa era a última coisa que eu esperaria dele. O Eduardo nunca foi do tipo mulherengo, ele nunca foi daqueles que passa algum tipo de insegurança, sabe? Pelo contrário. Meu marido era um cara tranquilo, dedicado à família. Um cara que me mostrava com atitudes no dia a dia que ele me amava. Eu não estava entendendo aquilo, eu não estava entendendo era nada. Não tinha razão, não tinha porquê. A gente estava bem de verdade. Olha, aquilo foi um baque.
Nem ele tinha explicação para aquilo que aconteceu. Claro que eu perguntei, eu quis saber tudo, eu quis saber detalhes, com quem, onde, quando, tudo. E ele falou tudo. Continuou jurando que tinha sido só uma vez, um momento de fraqueza, uma bobagem sem importância. Isso de acordo com as palavras dele, né? Eu, sinceramente, não sabia o que era pior. Se era ele dizer que me traiu com uma qualquer, sem nenhum pingo de sentimento por ela, ou se seria pior ouvir que ele estava apaixonado por outra. Se pelo menos fosse uma paixão, eu tentaria entender que ele não conseguiu evitar, mas ele estava me dizendo que não tinha sentimento. E eu fiquei me perguntando, por que então? Por que, meu Deus? A troco de nada? De alguns minutos de prazer, de aventura? É sério? Jogar um casamento no lixo por isso? Eu não queria ouvir mais nada. Eu não queria ouvir nem as explicações, muito menos os pedidos de desculpa. Para mim já tinha dado. Eu não tinha outra escolha além de me separar dele. Naquele dia mesmo, o Eduardo saiu de casa e eu senti como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado, sabe? Eu já tinha vivido aquilo. Eu já tinha sido traída em outro casamento, mas dessa vez, com o Eduardo, foi muito mais doloroso. Mas o tempo foi passando e ele não parava de me procurar. O Eduardo estava fazendo de tudo e mais um pouco para eu perdoar o que ele tinha feito. Ele insistia, ele pedia, ele implorava, mas eu seguia muito magoada com tudo. Só que depois de uns 4 meses, a saudade começou a apertar o meu peito e eu fui amolecendo. Eu não conseguia tirar o Eduardo do meu coração mesmo que ele tivesse me ferido tanto que ele me feriu. Olha, muito obrigado mesmo por me dar essa segunda chance, Pamela. Eu prometo pra você, não vai acontecer de novo. E você não vai se arrepender também. Eu não sei como é que vai ser, Eduardo. Eu não sei. A ferida tá aqui, sabia? Eu sei. Essa ferida tá aberta ainda e eu não sei se eu vou conseguir confiar em você de novo. Eu vou lutar pra te provar que eu mereço o teu amor. Você vai ver. A gente vai ter que ter paciência. Porque não vai ser fácil. A gente vai conseguir. A gente vai porque a gente se ama. Só eu sei o medo que eu tive de te perder, sabe? E eu nunca mais vou arriscar ficar sem você, Pamela. Você vai ver. Acredite. Aquelas primeiras semanas foram muito difíceis porque eu olhava pra ele e eu não conseguia esquecer. É aquela coisa, né? Eu poderia perdoar, mas esquecer já é outra coisa. Só que eu sentia que poderia dar certo. Eu sentia que se eu tivesse paciência as coisas poderiam dar certo outra vez. Eu não tinha sentido isso com o meu ex-marido, que também tinha me traído. Com ele, quando eu soube, foi o fim e ponto final. Mas com o Eduardo, eu não sei. Eu poderia estar sendo uma trouxa, sim, claro que poderia, mas eu preferia pecar tentando do que nunca saber o que teria sido. Para muita gente, traição não tem perdão, né? Para mim também. Para mim também um dia tinha sido assim. Sei lá, mas com ele teve perdão, sim, teve. Com ele eu quis perdoar. Só que infelizmente aquela história ainda não tinha acabado. Quando eu estava começando a melhorar, a me acostumar de novo com meu marido, eu levei outro golpe. A mulher, a tal com quem ele me traiu, reapareceu trazendo uma bomba junto com ela. Ela simplesmente achou que era normal chegar do nada e dizer que estava grávida do meu marido. E pior, prestes a parir. Eu não acreditei, claro. A minha primeira reação foi dizer que era mentira, que ela estava maluca. Mas depois que ela insistiu, eu falei que o Eduardo ia ter que fazer um exame de DNA. Eu queria ter certeza. E a gente ia fazer antes do nascimento mesmo, porque já ia custar caro mesmo, né? Então que custasse de uma vez.
Eu não ia ficar com aquela dúvida por semanas, não. A gente ia ter que descobrir ali na hora. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo comigo, sabia? Não era possível. Por quê, meu Deus? Por quê? Será que eu já não tinha sofrido o suficiente? Será que era um sinal para eu não ficar com o Eduardo, para eu não ficar mais com meu marido? Eu precisava saber se era dele mesmo aquela criança. E só Deus sabe o quanto eu rezei. Olha, mas eu rezei. Mas o teste de DNA confirmou. Uma única vez. E o Eduardo tinha engravidado aquela mulher. Não tinha dúvidas. O filho era dele. Você não tem ideia de como eu fiquei. Não tem. Minha cabeça girava e eu não sabia mais o que fazer. Só que eu já tinha escolhido perdoar o Eduardo, lembra? Eu já tinha. E eu escolhi continuar perdoando, mesmo sabendo que ele teria que arcar com as responsabilidades de pai. O Fabrício nasceu, nós prestamos todo o suporte financeiro, fomos ao hospital e depois ele passou a ficar algumas horas na nossa casa também. Não muitas, porque a mãe amamentava, mas a gente fazia o que podia. E foi assim que eu comecei a perceber que a mulher não ligava muito pro menino, sabe? Às vezes a gente ia buscar e ele tava lá, coitadinho, tava com roupinha suja, todo assado, tava com fome, uma judiação de verdade, era triste de ver. Ela não quer esse filho, Pamela. Sei. Ela não quer e já me disse isso. Mas ela é mãe, né? Ela é a mãe. Você também não queria, mas tem que cuidar já que você é o pai. Não é só questão de querer ou não. Eu tenho muito medo. Medo de verdade do que pode acontecer com o Fabrício. Ai, lá vem. Eu já te conheço, Eduardo. Conheço você como a palma da minha mão, viu? Eu sei muito bem o que você tá pensando. Consigo entender bem o que tá passando pela sua cabeça. Sabe? Tá bom, eu aceito. Você tem certeza? Tenho. Olha aqui pra mim. Eu não quero que isso piore o nosso casamento, viu? A gente estava melhorando e eu sei que não é uma coisa fácil de aceitar e de fazer. Pra quem não entendeu, é muito simples. O Eduardo sempre tinha sido um excelente pai. Nossas filhas eram o amor da vida dele, e sendo ele um pai tão dedicado, ele não ia aguentar ver a situação em que o Fabrício estava passando, não. Não ia. Por isso, ele queria levar o menino para morar com a gente. Ele queria que eu criasse o filho que ele tinha tido fora do nosso casamento. E claro que isso não era uma vontade minha. Mas aquele bebê era filho do homem que eu mais amava. E ele não tinha culpa nenhuma de ser fruto de uma traição. Por isso eu aceitei. A mãe do Fabrício não fez objeção nenhuma. Aliás, ela adorou a ideia. E depois de poucos dias eu tinha, lá em casa, um bebê recém-nascido. Um bebê que não tinha saído de mim, mas de quem eu teria que cuidar. Não vou mentir para você. Não vou mesmo. Aquela situação foi muito confusa, muito conflituosa no começo. Em alguns momentos eu tinha um sentimento muito ruim por aquela criança. Eu sabia que ele não tinha culpa nenhuma, mas eu também não conseguia evitar. Até que eu percebi que aquela raiva, na verdade, não era da criança. Eu tinha raiva do meu marido. Mas eu amava tanto ele, que eu estava transferindo tudo para aquele serzinho indefeso. E aí eu fui trabalhando essas questões, e não foi do dia para a noite, né? Eu fazia o que tinha que ser feito, cuidava com delicadeza, até carinho. Trocava, dava banho, alimentava, colocava para dormir, do mesmo jeito que eu tinha feito com as minhas filhas. Mas eu não conseguia sentir amor por essa criança. Vamos ser sinceros. O amor não nasce de uma hora para outra, né? O amor nasce do convívio. Ninguém ama assim imediatamente. Acho que nem o próprio filho a gente não ama imediatamente. Eu sempre desconfiei das mulheres que dizem que assim que vêm os filhos na hora do parto já amam loucamente. Não, nem sempre é assim, é longe disso, gente. O amor vem no dia a dia, vem na rotina,
vem no estar junto, nas pequenas coisas. O amor é como uma semente que precisa ser regada, cuidada, para que um dia se transforme numa coisa bonita. E esse amor pelo Fabrício, ele veio. Ele veio no nosso convívio, nas nossas trocas, nos olhares, no chorinho dele, que eu só conseguia resolver nas madrugadas ficando acordada, né? No sorrisinho que ele dava para mim, nas mãozinhas pequenininhas que tentavam segurar o meu rosto. O amor veio. O amor veio. Eu aceitei aquele menino com todo o meu coração e eu digo com toda a convicção desse mundo que hoje eu tenho por ele o mesmíssimo amor que eu tenho pelas minhas filhas. O Fabrício, inclusive, me chama de mãe e eu chamo ele de filho. Não foi fácil. Não foi fácil e eu não vou ficar aqui romantizando traição não, viu? Só que eu também não me arrependo nem por um segundo de ter arriscado, de ter dado uma segunda chance ao Eduardo. Eu sabia que poderia me dar muito mal, que poderia quebrar a cara, sofrer de novo. Mas se eu não tivesse tentado, eu nunca saberia como teria sido. E hoje eu sei. Hoje eu sei. Eu sei porque eu tentei. Sei porque eu arrisquei. E é maravilhoso. Eu confio cegamente no meu marido. Confio. Eu sou grata a Deus pela minha família. Toda ela, inclusive, viu? Inclusive com o Fabrício junto. Sabe? Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, em destino e que tudo na vida tem um porquê. Talvez fosse necessário que eu tivesse que passar por tudo aquilo, que eu tivesse até que sofrer para ter hoje o Fabrício na minha vida. Já estava escrito que eu seria a mãe dele. Eu não tenho dúvidas disso, nenhuma. Esse ano, eu e o Eduardo vamos, enfim, realizar um sonho. Nós vamos casar. Isso mesmo, de véu, grinalda, aquilo tudo que a gente sempre quis. Eu vou me casar com o amor da minha vida. Eu nunca me arrependi de perdoar o meu marido. Por mais difícil que tenha sido. Porque se hoje eu sou feliz, é porque lá atrás eu fui corajosa o bastante para dar uma segunda chance a ele.